Glória a Deus. 2 Coríntios 1, 3 a 4. Diz assim a Escritura: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola com toda nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Vamos ler de novo, que o som não nos ajudou, e eu acabei também não tendo a melhor leitura. Verso 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que tiverem em qualquer espécie de tribulação. Até aqui. Pai, nós te louvamos. Senhor, nós te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor pela tua beleza. Pai, agradecemos ao Senhor pela tua santidade. Pai, nós precisamos de ti. Pai, dependemos de ti. Pai, seja o Senhor, seja aqui o teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Pai, derrama aqui, Senhor, a tua graça. Derrama aqui, Senhor, sobre nós a tua unção, a tua instrução, ó Pai. Pai, que não seja um discurso, Pai, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de nos conduzir, em nome de Jesus, amém. Obrigado, Júlia. Irmãos, pode se assentar. Glória a Deus. Queridos, como nasce uma mensagem para um culto? Como nasce? Muitas vezes, não quer dizer que é sempre, muitas vezes há uma percepção de situações no meio da igreja, condições fora da igreja, e algo que o Espírito Santo começa a nos mostrar. E nós precisamos de uma boa teologia, que é o estudo de Deus, para trazer toda uma aplicação, entendimento, direção, instrução, consolo, conforto. Então nasce essa mensagem hoje, e o título dela é: Eu estou perdido. Eu estou perdido. Calma. Não vou ouvir esse pastor. Como é que eu vou escutar um pastor que está perdido? Não, eu não estou perdido. A gente precisa saber ouvir. Queridos, preste muita atenção na seguinte condição. Muitas pessoas, quando eu falo muitas, não são todas, mas muitas pessoas, sejam dentro da igreja, sejam fora da igreja, há muita confusão. Muita confusão. Então eu queria que a gente pensasse a nossa vida espiritual, e eu e você como filho de Deus, quem nós somos? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Viver uma vida, viver 60, 70, 80 anos, 100 anos, pensando uma vida religiosa, é muito pouco. É preciso pensar uma vida de reino, uma vida de ser filho de Deus. Irmãos, uma igreja, qualquer um tem uma igreja. Qualquer um. Ter uma religião, qualquer um tem uma religião.
Agora a gente precisa pensar sobre o reino, entender que nós temos um Pai, entender que alguém morreu por mim e por você, entender que o nosso Deus é Deus de propósitos. Deus tem um projeto para mim e para você. Então eu queria que a gente nesse cenário pensasse um pouco, porque tem muita gente achando, porque vive uma vida religiosa, é filho de Deus. Tem muita gente achando, porque é dizimista, é filho de Deus. Pastor, mas eu dou todo mês, tá? Tá bom. Todo filho é obrigação ajudar um pai. Então a gente precisa pensar o porquê fazemos, o que fazemos. Porque não é sobre dar, é sobre ser. Quando as pessoas identificam o Vitor como meu filho, por bons atributos, enche o coração de um pai de alegria. Quando Deus olha para mim e para você, e vê que as pessoas estão nos identificando como filhos de Deus, diz toda a diferença. Quando nós não precisamos expressar, eu vou lá naquela igreja. Não é sobre isso. É algo muito maior. Então aqui, nesse contexto, o apóstolo Paulo está dirigindo a igreja de Corinto, e ele diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se apropria, nosso. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias. Irmão, deixa eu falar para você. Há uma coisa que chama graça, e nós não somos merecedores de salvação, nós não somos merecedores de céu, porque nós não merecemos. A Escritura diz que as nossas boas obras, as nossas ações, não passam de trapos de imundícia. Os nossos desejos, aquilo que nós fazemos, para Deus não é o que representa. É preciso pensar, e Paulo vai dizer, bendito, ou seja, maravilhoso, é glorificado, é muito bom esse Deus Pai que nós temos. Ele é um Pai de misericórdia, e Deus de toda consolação. O que é consolação? Parece que a gente só lembra de consolação quando alguém morre. Aí a gente fala alguma coisa para ela com os pêsames, né? Que o Espírito Santo te console, que o Senhor te traga consolo. Parece que é só em luto que há consolo. Mas o nosso Deus que é Pai, e Ele é Pai de misericórdia, Ele é Deus de toda consolação. Toda consolação, todo tipo de consolo está nele. Tudo que nós precisamos de bom e de importante está no nosso papai. Sabe quando nós podemos chegar para o nosso pai e falar assim: paizão, eu preciso de um tênis, e ele te dá o tênis. Pai, o celular está ruim, está velho já, ele te dá um celular. Então quando a gente tem esse pai que sabe suprir as necessidades, muito maior é o nosso Deus, porque Ele tem consolo, ou Ele tem colo, Ele tem abraço, Ele tem dinheiro, Ele tem tudo para toda necessidade. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós pregamos. Agora, olha o verso 4, é Ele que nos consola em toda nossa tribulação. Não é o pastor, não é uma igreja, não é um ciclo de oração,
Nós podemos abraçar, interceder, orar, nós podemos amar, e tudo isso é papel nosso, mas tudo que nós estaremos fazendo é pedindo quem pode fazer alguma coisa, dependendo de quem pode fazer alguma coisa. E aí continua o texto: para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Deixa eu ver essa tradução. Com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Quero ler antes: possamos consolar, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Para que Deus vai trazer consolo para você? Para você consolar. Você não vai receber consolo se você não consolar. Uau! Tudo que Deus faz na nossa vida é para propósitos. Deus te dá dinheiro para propósito. Deus te dá saúde para propósito. Deus te confia coisas e situações para propósito. Deus nos coloca em deserto para propósito. Tudo que Deus faz, tudo que Deus nos move é por um propósito, para um fim proveitoso. Então, o Senhor é Deus Pai de misericórdia, Ele é consolador, mas com a mesma consolação que nós somos consolados, nós precisamos consolar. Irmãos, quem é filho de Deus tem palavras de vida eterna. Flui da nossa boca consolo, flui do nosso interior rios de águas vivas. É natural de nós exalar o bom perfume de Cristo. Não vence o nosso perfume, não fica velho, não vira naftalina não, irmãos, que trem, sabe, de coisa de velho, de guarda-roupa velho. Não, é o bom perfume de Cristo. Se renova. Quanto mais nós somos consolados, mais nós iremos consolando. Pastor, eu queria ver Jesus aqui essa noite. Pastor, eu queria ver Jesus essa noite. Muita gente às vezes faz umas perguntas dessas. Eu queria que Jesus hoje me desse um abraço. Ah, pastor, às vezes eu vejo Jesus tão longe, e eu sinto tantos vazios, sozinha. Será que a igreja está consolando? Será que a igreja está abraçando? Nós somos chamados a ser tristão ou cristão? Cristão. O que quer dizer isso? Nós somos pequenos cristos. Nós somos alguém que carrega o mesmo DNA do Cristo, a mesma identidade, o mesmo amor. Nós temos o mesmo projeto, os mesmos objetivos. Nós trabalhamos reino, nós vivemos para o reino. Então aqui Paulo está dizendo, olha, há algo que o Senhor faz para nós. Ele consola para você consolar. Ah, pastor, mas eu estou tão ruim. Ninguém é tão miserável que não tenha nada para compartilhar, seja uma palavra. Ninguém é tão desprovido de conhecimento de Deus que não tem o que compartilhar. Nosso Pai nos consola,
somos consolados para consolar. Ainda em 2 Coríntios, vamos lá no capítulo 5, 2 Coríntios 5, 18. 2 Coríntios 5, 18. Diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Verso 20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Aqui agora a gente tem outra condição, outra palavra. Nós fomos consolados, ou somos consolados para consolar. Agora aqui, o mesmo Paulo está dizendo no mesmo livro, para a mesma igreja: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou. O que é reconciliar? Restaurar a amizade, restaurar o diálogo, restaurar a conversa, restaurar o relacionamento. O casal brigou, está ali a um passo de separar, então houve uma reconciliação entre as partes e as coisas voltaram a uma condição sustentável e tal, legal. Então houve uma reconciliação. Então Paulo está dizendo que Deus, Ele mesmo, gerou um processo de reconciliação entre nós, através de Cristo, entregando o seu Filho por nós. Por que que ele está dizendo isso? Houve uma desobediência, houve um desentendimento, e o homem falou: ô Deus, deixa eu falar para você, você falou que não pode comer desse fruto aqui no jardim do Éden, mas eu quero comer e eu comi, tá bom? Então, os relacionamentos foram rompidos, gerou-se como uma inimizade. Então Deus tira esse homem do jardim do Éden, e já não temos mais a mesma experiência, a mesma presença de Deus, já não somos mais aquele ser criado num lugar de perfeição, para um propósito de salvação. Esse Adão já era um ser salvo, já era um filho de Deus, uma criatura, mas como um filho. Então agora, depois do pecado, houve separação. Então não há mais uma amizade entre a criação e o Criador. Então Deus estabelece um projeto de eternidade. Eu vou repetir: Deus estabelece um projeto de eternidade. Muitos de nós, estamos perdidos hoje, porque nós não temos projetos de eternidade. Muitas das pessoas têm um projeto assim: quando eu crescer, eu vou ser advogado. Quando eu crescer, eu vou ser um médico. Quando eu crescer, eu quero ter muito dinheiro. Quando eu crescer, eu quero casar. Quando eu crescer, eu quero casar, ter filhos. E muita gente faz muitos projetos. E não tem problema fazer esses projetos.
Mas sabe o que acontece com a maioria desses projetos? A gente tinha um projeto de casar, e aí casamos, e agora nós não sabemos mais o que nós vamos fazer, porque eu não tinha nem planejado ter filhos, eu planejei só casar, e agora casei, então eu não sei mais viver depois daquilo que eu tinha tanto em mente, eu pensei tanto, eu me dediquei tanto nesse projeto, eu construí algo, e agora eu já realizei, e agora eu não sei mais o que fazer. Eu tinha um projeto de estudar, eu estudei, mas eu não pensei que estudando, eu precisaria pensar uma boa carreira profissional. Então eu estudei, mas eu não sei nem me colocar no mercado de trabalho, porque eu não me organizei, eu não me projetei, e eu nem me vi lá. Então tem muitas coisas que nós fazemos, que nós idealizamos, mas que a gente não tem um entendimento de longevidade ou de eternidade. Os nossos processos são resumidos, e Deus estabeleceu com o homem um projeto de eternidade, porque o nosso Deus é um Deus de eternidade. Mas eu quero voltar aqui, verso 19, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo: olha, o Alisson, eu reconciliei você com Deus em Cristo Jesus, para você reconciliar outras pessoas em Cristo Jesus. Marcelo, eu reconciliei você em Cristo Jesus, para você reconciliar outras pessoas em Cristo Jesus. Lucas, não eu no sentido Alisson, mas eu, Deus, reconciliei você em Cristo, para que você seja reconciliador de vidas, e isso é para cada um de nós. Queridos, não existe na Bíblia um chamado para ser ovelha. Todos nós o somos, seja pastores ou não, somos ovelhas de um grande rebanho. Mas isso não é uma vida espiritual. É preciso pensar a nossa vida cristã. Então tem muita gente confusa, muita gente perdida, que porque acha que vai à igreja, acha que é salvo, acha que é filho de Deus. Muita gente perdida. Tem muita gente que até não entende muitas coisas de Deus, mas consegue viver de uma migalha que cai da mesa e até se farta, mais do que muitos que até acessam a mesa. E eu queria que a gente pensasse. Então nós fomos consolados para sermos consoladores. Nós fomos reconciliados para sermos reconciliadores. Deus não faz nada sem propósito. E eu queria dizer para você: você consola, você reconcilia alguém. Pastor, mas eu não estou bem, eu não estou nessa condição. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Comece, seja boca de Deus. Mas a pessoa é tão ruim, ela é tão não sei o que. Jesus fez isso, foi para essas pessoas mesmo. A gente precisa amar, são as pessoas que estão vivendo os seus maiores desafios na vida. E depois que essas pessoas são consoladas, são reconciliadas, elas vão consolando e reconciliando outras pessoas. Não dá para pensar uma vida espiritual, ir à igreja, ir para o trabalho, estar em casa, sem pensar um projeto de eternidade,
sem pensar uma vida espiritual. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta pecados. As pessoas que estão em pecado precisam ser consoladas, reconciliadas, abraçadas, amadas, tratadas. E nos confiando a palavra da reconciliação. Verso 20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. O que é um embaixador? Um embaixador de Portugal no Brasil. O que significa isso? É alguém que não é daqui, mas representa o interesse do seu país, sim ou não? Então nós temos aqui um embaixador de Portugal. Ele é alguém que não é daqui, ele é alguém que trabalha aqui com processos de consolação e reconciliação entre as duas nações, fazendo com que economicamente as coisas sejam viáveis, que haja livre comércio, que haja facilidade entre as pessoas irem para lá e de lá virem para cá, porque elas estão olhando o interesse de lá. Então preste muita atenção. Eu gosto disso. Quem aqui acredita em extraterrestre? Eu gosto disso. Quem acredita em extraterrestre? Quem acredita em extraterrestre, irmãos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pouca gente. Pouca gente. Gente, não se assuste. Não se assuste. Não se assuste. Eu sou extraterrestre. Meu reino não é daqui. Meu reino não é daqui. O que é um extraterrestre? É alguém que não é terrestre, é de fora. Extraterrestre é alguém de fora. Então eu estou aqui representando como um embaixador o reino de papai. E você é comigo embaixador. Nós estamos trabalhando para esse reino. Então a gente precisa pensar o reino do papai. Então é bom que a economia do Brasil vá bem, mas o que importa é o reino do pai. A prioridade é o reino do pai. Eu estou aqui de passagem, aqui a minha vida é transitória. O reino do papai é eterno. Eu estou aqui de uma forma transitória. Eu estou aqui em negócios do meu pai. Fale para você mesmo, dentro de você, eu quero resolver as coisas do meu pai. Nós precisamos resolver as coisas do nosso pai. Estão entendendo, irmãos? Nós somos embaixadores. Paulo está dizendo isso. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, ou seja, não é em nosso nome. Nós não estamos aqui advogando causa própria. Não é sobre os nossos interesses. É interesses do reino do Pai. Pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Olha, veja bem, seja embaixador comigo. Se porventura você acha que Deus não vale a pena, ou ainda não entendeu isso, eu queria que você reconciliasse a sua vida com Deus. Jesus vai nos dizer: buscai, pois, primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as outras coisas vão ser acrescentadas. Por que a gente busca primeiro o reino de Deus? Porque a gente não é daqui. A gente pode fazer muita coisa, a gente pode projetar, trabalhar, namorar, estudar, casar, ter filho, ter empresa, a gente pode fazer muitas coisas aqui. Não é errado, mas a prioridade é o reino do Pai.
são as coisas eternas, são as coisas duradouras. A gente precisa pensar, o projeto de Deus nos conecta e nos liga a uma eternidade. Os nossos projetos são muito temporais, muito resumidos. A gente precisa pensar. Eu compartilhei um vídeo com algumas pessoas, e poucas, sobre uma questão do desafio de viver a vida. Quantas pessoas realmente se sentem frustradas, porque não conseguem pensar a vida, não conseguem olhar para a vida. Para eu explicar isso melhor, eu quero fazer um comentário que eu fiz aqui há poucos dias. O GPS, ele é uma ferramenta incrível. Se você abrir aqui o Waze, o Google Maps, se você abre aqui e fala assim, eu quero ir para a minha casa, aqui já está salvo, mas se eu colocasse aqui, bairro Senhora das Graças, Rua Paraná, botasse todo o endereço, o GPS, ele não vai procurar aonde eu moro, porque eu já dei essa referência para ele já sabe, mas ele vai demorar um tempo para processar onde eu estou, para fazer a rota até lá. Então as coisas mais difíceis na nossa vida, é olhar para nós mesmos. Onde você está? Qual é o projeto que você fez? Porque quando eu jogo no GPS, demora um pouquinho a me localizar onde eu estou, para depois ele fazer a rota. Mas quando eu não sei para onde eu estou indo, quando eu não sei onde eu estou, fica muito mais difícil do meu GPS processar. E quem não sabe aonde vai, qualquer lugar é lá mesmo, qualquer oportunidade serve. Nós precisamos pensar, queridos, sobre esse movimento da nossa vida. Se eu fui chamado a receber essa consolação, para ser consolador, a receber a reconciliação, para ser reconciliador. Onde eu estou que eu não entendi isso, que eu não vivo disso, eu não sou consolado e eu não sou reconciliado. E aí nasce o título da mensagem, eu estou perdido. Talvez muitas pessoas vão dizer, realmente eu estou perdido. Fazemos projetos de curto prazo, não conseguimos imaginar uma realidade de eternidade, e quando nós não conseguimos pensar mais longe, provavelmente a gente não entendeu que a gente realmente tem um pai que cuida, um pai que supre, um pai que abraça, um pai que acolhe. Queridos, eu queria muito que você saísse daqui essa noite com um projeto de receber a consolação do Espírito Santo para ser consolador. Que você realmente possa receber do Senhor essa reconciliação com Cristo, tornar um no corpo do Senhor. Isso não é sobre mudar de religião. Queridos, eu não tenho um projeto de religião para ninguém aqui. Nós temos um projeto de eternidade, de sermos filhos, trabalhar para o reino do nosso Pai. E reconciliando, nós somos reconciliadores. Sendo reconciliados, nós somos reconciliadores. Quando nós entendemos o que é consolo e o que é reconciliação, há algo muito poderoso acontecendo. Nós estamos estabelecendo uma aliança para você entender, como dois embaixadores de duas nações diferentes. Nós estamos conectando céu e terra.
Eu por muitas vezes eu entendi o Pai Nosso e me dava um vazio. Pai Nosso que estais no céu, está lá longe. Oh, santificado seja o teu nome. Oh, que Deus tão longe de mim. Deus nunca esteve longe, mas a gente ainda não entendeu o que é trabalhar esse reino, viver esse reino, gozar desse reino, gozar desse consolo. A gente precisa pensar isso. A gente precisa pensar isso. Estamos estabelecendo aliança de eternidade entre céu e terra. É movendo pessoas do céu, da terra, perdão, para um céu, para uma eternidade. Estão entendendo, irmãos? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça, ou a mensagem de Cristo, alcançássemos a paz de Cristo, o gozo de Cristo, o favor de Cristo. Dá um pulo comigo aí, 1 Coríntios, agora eu vou mudar de 1 Coríntios. 1 Coríntios 1. Versículo 5. Primeira Coríntios 1, verso 5. Porque em tudo, repete comigo, em tudo, então não é algumas coisas, né? Em tudo, vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Pastor, eu não faço consolação com ninguém, eu não reconcilio ninguém, porque eu não tenho condição alguma e não tenho mesmo. Eu entendo que você ainda não construiu uma experiência, mas o mesmo Paulo diz, porque em tudo vocês foram enriquecidos. O tempo verbal é passado, já é algo liberado para a igreja. Jesus já havia morrido e ressuscitado quando ele escreve isso. Já é algo liberado, acessível. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, no Cristo, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. Aqui ele, claro, ele está falando para a igreja de Coríntios, mas a gente se apropria da palavra, até porque Deus não faz acepção dos seus filhos. Deus traz a palavra dele para nós, para que nós tomássemos posse dessa palavra. Então, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. Olha, a vida de Cristo é algo natural nossa. As pessoas não têm um vazio de Cristo, porque elas veem isso em nós, é algo natural. Será que é? Será que está todo mundo cheio que eu falo no sentido abundante? Está todo mundo assim contemplando Cristo em toda a igreja? Eu não digo Moriá, em toda a igreja. Será que as pessoas têm esse Cristo tão acessível em nós? Eu acho que a gente está realmente todo mundo perdido, né? Meu Deus. Mas eu quero provocar a gente a pensar um pouco. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Eu amo estar aqui, eu amo trazer aqui a palavra, mas eu prefiro uma roda de bate-papo. Como eu tenho prazer de falar de Cristo.
Como eu amo ser provocado e as pessoas perguntarem, eu amo falar do meu Cristo, do meu Deus. Como é gostoso falar das nossas coisas naturais para nós. Irmãos, eu não tenho dificuldade de falar da pessoa do meu pai que está aqui, mas nem do meu pai do céu. Eu não tenho dificuldade de falar do meu filho que está aqui, mas nem do meu irmão Jesus, porque é algo familiar. Falar da gente mesmo, das nossas coisas é muito simples. Sim ou não? Agora, se eu vivo tanto não conseguindo entender o reino, não viver o reino, qualquer pergunta se torna desafiadora. A gente às vezes quer responder com aquela resposta religiosa, ou aquela resposta certa. Hoje eu fiz uma pergunta para a turma de batismo: o que é amor? Quem estava na turma de batismo não responde não. O que é amor? Quem quer responder? Se tivesse dinheiro aqui, oferecer aqui 50 contas, mas não tem. O que é amor? Vamos, irmãos. O que é amor? Quem? Resposta errada. Mais alguém? 90% perto. Então, o amor é uma pessoa. Amor é uma pessoa. Deus é amor. O amor é uma pessoa. Estão entendendo, irmãos? Então nós precisamos entender, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, então nós somos chamados a ser o quê? Amor. Porque o amor é uma pessoa, é a identidade do Cristo em nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o único jeito de amar é entregar, irmãos. É a reconciliação do Cristo, é esse favor do Cristo. Nós não merecíamos, mas nós fomos envolvidos nesse amor. Nós fomos consolados nesse amor. Nós fomos reconciliados nesse amor. E a gente tem prazer de testemunhar esse favor do Senhor. Nós temos prazer de falar das coisas do Senhor. Não é sobre religião, se isso vai para o inferno, se isso é pecado, se não é pecado. Porque primeiro eu me conecto a Deus. Primeiro eu vivo em Deus. Primeiro é a vontade dEle, e as outras coisas vão encontrando sentido. De maneira que não lhes falta nenhum dom. Irmãos, tudo que nós precisamos nós encontramos nele. Não falta nenhum dom para nós. A gente só tem que pensar uma coisa. Irmãos, eu não preciso ter dom de curar. Eu não preciso ter dom de profecia, eu não preciso ter dom de línguas, eu não preciso ter um monte de coisa, porque nós não somos chamados a viver uma vida espiritual individualista, nós somos chamados a viver corpo. E não, presta atenção, não existe uma igreja perfeita no céu. No céu não tem projeto de igreja perfeita, porque a igreja perfeita é aqui. Uma igreja perfeita é realmente a gente se apropriar de todos os dons que o Senhor tem para nós como corpo. Quem tem dom de língua, exerça. Quem tem dom de várias coisas, exerça. Que cada um de nós realmente contribua no corpo com aquilo que o Senhor tem feito em nós, para que o nosso corpo seja um corpo sadio. E aquele que tem o dom de profetizar, aquele que tem o dom de curar, ele exercendo, todo o corpo goza desse favor. Por que no céu não vai ter a igreja perfeita? Porque igreja é aqui. Há uma atribuição para a igreja que é consolar e reconciliar. Você vai consolar e reconciliar quem no céu? Não faz sentido. Eu e você
somos igreja que já bebemos e vivemos dessa condição de sermos tornados filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus já aqui, mas lá na eternidade. Não é sobre ser igreja, é sobre entender papai, é sobre entender as coisas do Pai, é sobre viver para o Pai, é gozar de tudo aquilo que Ele prometeu lá. Amém, irmãos? Lá não tem choro, não tem ranger de dente. Eu vou consolar quem? Não tem isso lá. Eu vou testemunhar do amor de Jesus lá para quem, irmão? Todo mundo lá já conhece e vive isso na prática, é comum nosso. Parei aonde? Verso 7. De maneira que não lhes falta, nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus, Cristo nosso Senhor. Olha, veja bem, nós fomos chamados a viver uma comunhão. O que é comunhão? Comer junto, hábitos comuns, alimentarmos do nosso Deus com o nosso Deus, acessar a mesa da ceia. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão. Nós somos chamados a uma comunhão, a uma vida com Jesus. Verso 11: irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, peço-lhe que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja divisão entre vocês, pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar, no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Clone, que há brigas entre vocês. Queridos, é sobre uma consolação e não sobre uma briga. Entendeu por que Paulo estava falando? Olha, é preciso entender uma paz, é preciso viver uma paz, é preciso gozar dessa paz. Tem consolo, tem consolador, tem reconciliação e tem reconciliados. Amém, irmãos? A eficácia do consolo é na medida que nós encontramos esse favor do Senhor. Eu quero voltar nesse verso 6. Assim como o testemunho de Cristo, é isso aqui mesmo? Não, espera aí que eu pulei. Espera aí que eu buguei aqui. Agora, irmãos, eu preciso voltar lá em 2 Coríntios. Aqui eu encerrei. Vamos para 2 Coríntios de novo. Eu não quero voltar no 6, agora é o 6 de 2 Coríntios. 2 Coríntios, nós tínhamos feito a abertura do culto, da mensagem com 2 Coríntios 1, 3 e 4. Agora, na realidade, eu quero 5. Então, 2 Coríntios 1, verso 5. Porque assim como transbordam sobre nós o sofrimento de Cristo, assim por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Eu voltei em consolo. O que Paulo está dizendo? Olha, eu falei no verso 3 e 4, que é consolando que nós somos consolados. Agora no verso 5, Paulo está dizendo, olha, porque assim como transborda o sofrimento em Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Tratar a ferida das pessoas não é fácil. Então,
não é tão simples consolar, não é tão simples reconciliar, quando a gente empresta os nossos ouvidos a amar pessoas, a ouvir as pessoas, a chorar com elas, compadecer delas. Não é tão simples. Mas o que Paulo está dizendo, olha, preste atenção, porque assim como transborda sobre nós o sofrimento de Cristo, porque a gente sofre isso por Cristo, mas transborda o seu consolo. Pastor, eu não vou envolver problema dos outros, não, os outros que se lascam para lá, não estou dando conta dos meus. Isso não é vida cristã. Isso não é vida cristã. E Paulo continua, se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Ou seja, encontrar tribulação e até mesmo nossas lutas pessoais, é para consolo. Irmãos, ser curado é muito bom, mas eu estava doente. Estar doente é muito ruim. Ser ressuscitado é muito bom, mas antes estava morto. Então a gente precisa entender que até mesmo a alegria encontrada quer dizer que eu não estava alegre. Então Paulo está falando, se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Em outras palavras, eu só posso dar o que eu tenho. Se eu tenho esse celular, eu posso dar. Marcelo, você quer? Você aceita? É um celular, você quer? Porque eu posso dar daquilo que eu tenho. Se eu tenho do meu Deus, eu posso dar do meu Deus. Se eu tenho o favor de Deus, eu consigo dar do favor de Deus. Se eu encontrei cura em Deus, eu consigo compartilhar da cura do Senhor. Se eu recebi do amor do Senhor, eu consigo compartilhar desse amor. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. Aqui acende uma luz amarela para mim e eu piso no freio e preocupo. Preste muita atenção, jovem. Preste muita atenção. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes do sofrimento, assim também serão participantes da consolação. Eu vou abrir esse texto aqui na NTLH, me permita, irmãos, porque eu quero aqui ser mais claro. 2 Coríntios 1, verso 6. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Desse modo, a esperança que temos em vocês está firme, pois sabemos que, assim como vocês tomam parte do nosso sofrimento, assim também recebem a ajuda que Deus dá. Eu não sei se você conseguiu ser mais claro, mas eu encontro consolo e me torno consolador. Eu encontro reconciliação e me torno reconciliador. Mas aqui, Paulo agora está dizendo, olha, à medida que você persevera, vamos guardar o celular, irmãos? À medida que você
persevera. À medida que você entende a luta, você vai crescendo, você vai conseguindo se fortalecer. É como alguém que, deixa eu tentar pegar um exemplo humano, né, menos espiritual. Se você entra na academia e começa a treinar, você vai ficar fortalecido, você vai ficar mais forte, você vai criar uma estrutura. Então o que Paulo está dizendo para nós é: olha, à medida que vocês percebem, que vocês entendem o sofrimento, vocês vão conseguir lidar melhor com as coisas. As mãos de vocês vão ser adestradas para poder vencer desafios. Deus está falando assim: olha, à medida que você luta, eu vou te consolando. À medida que você está no deserto, eu vou te suprir. Porém, aqui agora nós temos aqui um desafio gigante. A geração de hoje. E eu já falei que quando eu falo aqui em geração de hoje, eu não estou falando aos jovens. É a geração de hoje, aqueles que habitam nos dias de hoje. Irmão, isso aqui é legal demais. Isso aqui leva a gente do céu ao inferno em minutos. Chega uma mensagem que te entristece. Chega uma mensagem que é legal demais. Tem de tudo. Tem coisa boa para você acessar, tem coisa ruim para você acessar. Então isso aqui é do céu ao inferno. Tem um tal de estragando aqui, que é um negócio surreal. Está estragando a sociedade. E não é só os jovens. Ninguém põe foto aqui doente, irmãos. Ninguém põe foto aqui brigando com o marido. Ninguém põe vídeo aqui de velório. É só do aniversário, da festa de casamento, da viagem. Está tudo bem. Só que a gente ainda não aprendeu a enxergar isso aqui. É legal, é justo, não tem problema. A gente viaja, a gente posta, não tem problema. Mas eu preciso saber enxergar quem eu sigo, o que eu vejo. A gente sabe das lutas, a gente se alegra com as vitórias, mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque aqui começa a criar um espelho para a nossa vida. Eu acho que o padrão de vida é o que a maioria vive, é só festa, é só, num ditado bem popular, né? É só festa, rock and roll e droga, né? E sexo, é a vida top do mundo. Tudo de legal está aqui para todo mundo ver, está bombando na mídia aí, que não tem nada a ver com nós em relação a reino. A gente começa a olhar aqui e só vê pessoa feliz. Ninguém põe foto feia no status, né, irmão? Alguém põe foto feia, doente, com a cara enfaixada? Ninguém põe. Vai ser foto bonita. O que a gente precisa aprender? Onde essas coisas estão nos levando? Quinta-feira eu fui ao médico e aí passei num restaurantezinho simples que eu gosto. Cheguei lá e eu fiquei muito perturbado. Cheguei lá, tinha uma mocinha caída dentro do restaurante, lá na área interna do restaurante. E eu falei: o que aconteceu com essa moça? Uma menina assim de uns 15 para 16 anos. Não, nós já chamamos a SAMU, ela só passou mal. E eu fiquei desconfortável com aquilo, tal, mas já chamou a SAMU, está tranquilo. E todo mundo com uma cara, ninguém preocupado. Eu fiquei meio assim, refém de mim mesmo e preocupado com as minhas coisas, porque fui ao médico, mas eu precisava voltar rápido para casa, porque eu estava trabalhando home office. Então rapidamente almocei ali mais a Renata e fui para casa. Mas o tempo todo assim: Senhor, quem é aquela menina? O que aconteceu? O que é aquela menina? O que aconteceu? Aí hoje, domingo, eu fui lá almoçar de novo. Você acha que eu esqueci da menina, irmãos? Esqueci não.
Eu indo para lá, eu já falei assim, eu vou perguntar daquela menina. Cheguei lá, eu, o Renato e o Vitor, almoçamos, beleza, acabamos a escola dominical, fomos lá e almoçamos. Cheguei lá, eu perguntei para o rapaz, aqui, aquela moça, o que aconteceu com ela? Ah, ela está de folga hoje, mas ela trabalhou na sexta-feira, voltou a trabalhar na sexta já, mas ela está muito deprimida. Ela fala em suicídio, ela está muito confusa, tem muita coisa na cabeça dela, ela não está dando conta disso. Um jovem me falando, e ela tem pensado muito em suicídio. Aí o título da mensagem é, eu estou perdido. Tem muita gente perdido. E os nossos jovens muito mais perdidos. Não conseguem enxergar realidades. Não conseguem. Não conseguem. Querido, se você quer julgar o seu filho no lixo, irmãos, desculpa, falei. Lembra de uma senhora que botou uma criança na sacolinha e jogou lá na Pampulha? Que mãe absurda, né? Para mim, essa mãe é tão ruim como a mãe que dá um celular para uma criança de pequena idade. É o mesmo mal, está matando o filho. Ela é tão ruim quanto. Eu não separo. Está jogando o filho no lixo. Está jogando a sorte. O déficit mental dessa criança é gigante. Gigante. Tem adultos que não dão conta de entender entre o mundo real e o espiritual. Aí eu tenho um outro mundo, que é o mundo virtual. Eu não sei entender a realidade do mundo espiritual, mas eu tenho que entender o mundo real com o mundo virtual, do tudo colorido. Queridos, preste muita atenção. Quando nós nascemos, é natural. A criança, ela chora. De quê? Por que chora uma criança? Mamães, me ajudam aí. Fome. O que mais? Frio. Troca de uma fralda. O que as mamães fazem? Se é frio, agasalha. Se é uma fralda suja, troca a fralda. Se é fome, dá o peito. É natural, sim ou não? Então a criança entende que à medida que ela externa os seus sentimentos, alguém vai suprir. E aí ela cresce um pouquinho, e ela vai fazendo coisa errada, faz caca, e alguém continua limpando as cacas dela. E a gente não faz um corte na vida dela. E a gente precisa saber fazer transição. Porque as crianças precisam entender o não. E um não não significa que não é bom. Significa que nós amamos ela tanto que a gente está dizendo não. Até mesmo se precisar e falar assim, você não está com fome, depois a mamãe vai te dar mais. Eu não vou trocar essa fralda sua agora, você espera um pouquinho. Aí a gente cria filhos que estão acostumados a um tudo automatizado. Cada necessidade ela é suprida, cada necessidade ela é suprida. E aí eu não vou entender os sofrimentos pessoais. Eu não vou entender os desafios da vida. Eu não vou aprender a encontrar consolo em Deus, porque as coisas nunca me foram apertadas demais. Alguém, de alguma forma, limitou a minha vida a um tubo de ensaio, a uma vida de laboratório, a uma vida feliz, igual a da rede social. Só que isso não é um projeto de eternidade. Isso coloca um hiato, um abismo entre a realidade.
e aquelas dores, aqueles desafios, aqueles medos que eu tive, que eu encontrei consolo, as experiências que eu adquiri com o tempo em Deus, a geração de hoje não consegue experimentar. E eu realmente estou preocupado, irmãos. Toda tecnologia ela é boa, mas se hoje o Vitor sair daqui, pegar a chave do carro e ele chegar em casa, eu já pego o celular e fico aqui esperando, né? A hora que chegar me avisa que você chegou, tá? Eu já estou esperando. É natural nosso. Antigamente os nossos pais esperavam que quando a gente saísse daqui, fosse em BH de ônibus, ou fosse para Ipatinga, para qualquer outro lugar, ou dependendo do lugar, 2, 3 dias de viagem, quando chegasse lá no lugar, é que ia ter uma informação se chegou, depois de dias. E a gente aprendia a viver com aquela situação de desconforto. Será que está bem? Vamos confiar em Deus? A viagem é de 2 dias, com 2 dias ele vai dar notícia, e a gente aprendia a lidar com aquilo e até criar experiência com Deus. E agora a gente não depende mais nada de Deus, depende do WhatsApp. Aí liga, já deu 15 minutos que saiu daqui, vou ligar e brigar com ele, que até agora ele não me mandou a mensagem. A gente vive uma ansiedade, uma luta, um desafio, e nós não mais entendemos a vida, não mais sabemos viver a vida, e não aprendemos a depender de Deus, não aprendemos a ouvir a Deus, não aprendemos a falar e nem ouvir. Olha o que Paulo está dizendo, qual eu parei? 7. A nossa esperança em relação a vocês é sólida. Eu falo aqui para nós, hoje, a igreja de hoje, a gente não tem essa solidez mais. Paulo estava dizendo, olha, como vocês sabem ser perseverantes, como vocês sabem viver desafios, eu confio em vocês. A minha esperança em vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Queridos, preste muita atenção. Lá na empresa que eu trabalho, abriu 50, 60 vagas na produção. Tem plano de saúde, tem plano odontológico, tem cesta básica, tem um monte de coisa. A maioria das pessoas, na entrevista, não, quero não. Não, é para produção? Não, vou não. Muitos que entram, trabalham 3 dias e vão embora. Porque acha que é sofrimento. Acha que é pesado. O nível de absenteísmo das empresas hoje é gigante. O nível de transição das pessoas é gigante. Porque é sofrer demais, levantar de manhã e trabalhar um dia inteiro. É muito sofrimento. Faz dó. Estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? O que é sofrimento? O sofrimento, ele é algo que produz em nós estrutura. Em outras palavras, um couro grosso, uma estrutura para dar conta de viver a vida. A gente aprende com os cortes que a mamãe faz. Não vou te dar leitinho agora, esse brinquedo não é hora disso. E o que a maioria das pessoas faz, meu filho, não, dá licença, não, vai lá agora. Pode ir lá assistir seus desenhos. A criança vai fazendo uma lavagem cerebral ali.
Assim como vocês são participantes do sofrimento, assim também serão participantes da consolação. Por que muita gente hoje não tem encontrado consolação? Porque não sabe viver o sofrimento. Não tem uma experiência de falar assim: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não tem experiência. Eu sei que Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça. Senhor, eu não vou perecer. Senhor, eu gozo dessa eternidade do Senhor. Nós não andamos por vistas, andamos por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Imagina um GPS tentando saber se a sua realidade é espiritual, se a sua realidade é o mundo real, se a sua localidade é o mundo virtual. Onde que você está? A maioria das tristezas estão conectadas a um mundo virtual. Ah, porque fulano é feliz e eu não sou. Ah, porque fulano comprou e eu não comprei. Porque fulano tem e eu não tenho. Porque passa mais um ano e eu não consigo. E eu estou na mesmice. E a gente vai vivendo uma vida confusa, perdido. Ainda em 2 Coríntios 5, olha o que Paulo, verso 8 agora, né? Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança, até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos. O que Paulo está dizendo? Olha, deixa eu te falar, vocês não têm noção. Eu tinha certeza lá na Ásia que nós todos iríamos morrer. Tamanha era a minha convicção que eu iria morrer lá na Ásia. Mas nesse momento em que eu fui levado a essa condição, eu encontrei no Senhor algo maravilhoso. O Senhor nos livrou. O Senhor nos livrou. A morte era certa. E a prova está aqui agora, contando isso para vocês. Deixa eu dizer, irmãos, nós chegamos ao ponto do desespero pela nossa vida, porque a gente tinha certeza da morte. Aí hoje, a geração de hoje, tem que trabalhar, está numa empresa, me sujeitar, que vida terrível. Lá eu não posso usar meu celular. Está igual um drogado, não consegue viver a abstinência. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos. Olha o que Paulo está dizendo. É legal a gente ter experiências de luta, porque a gente tem que parar de depender de nós, da nossa estrutura, da nossa força, da nossa capacidade, do nosso entendimento. A gente precisa ser movido a uma vida espiritual, não uma vida de internet. Tem gente que se a internet cai também. Verso 10, no qual nos livrou. Olha o que Paulo está dizendo, e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Vira para quem está do seu lado e fala assim: o nosso Deus nos livra.
O nosso Deus nos livra, o nosso Deus nos livra, Marcelo. O seu Deus te livra. Verso 11: enquanto vocês nos ajudam em oração, nosso favor para por muitos sejam dadas, graças a Deus ao nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio das súplicas de muitos. Que coisa legal. Paulo está dizendo, olha, certeza de morte, mas Deus nos livrou, e eu sei que a oração de muitos foi respondida, muita. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, feche os seus olhos, queridos. Muita gente perdida, muita confusão, muitos escravos da internet, muitos escravos da rede social, muitas pessoas adoecidas, limitadas, muitas pessoas que o GPS não localiza onde elas estão. Fale com Deus, querido, fale com Deus, fale com o Senhor. Quando os problemas aparecem e vão se avolumando, você tem encontrado consolação, você está disposto a ser consolador, você está disposto a ser reconciliador. Quais são as suas experiências com o Senhor? Nós não temos um projeto de religião. Nós temos um projeto de viver uma eternidade. É já, é agora, e é para todos. Papai não faz acepção de pessoas. Nosso Pai recebe os mais jovens, recebe as criancinhas, recebe os mais experientes, os anciãos. O Senhor tem prazer de ministrar salvação, o Senhor tem prazer de ministrar graça, o Senhor tem prazer de trazer refrigério. Ore ao Senhor, queridos, fale com Deus, fale com o Pai. Pai santo, santo é o teu nome. Pai santo, santo é o teu nome, Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor está no lugar certo, fazendo as coisas certas. O Senhor está no céu, no teu trono. Oh Senhor, venha sobre nós, ó Deus, o teu reino, de forma que nós sejamos embaixadores aqui do Senhor. Pai, de forma que nós venhamos fazer a tua vontade no céu e na terra, conectando as coisas que são do céu, Senhor. Oh Pai, santificado é o teu nome, Senhor. Pai, glorificado é o Senhor. Oh Senhor, nós temos o teu reino, Senhor. Pai, nós temos o teu reino, nós dependemos desse reino. Pai, seja feita a tua vontade, Senhor. Pai, nós temos pessoas aqui, ó Deus, em tribulação. Pai, nós temos pessoas aqui, ó Deus, que precisam, ó Deus, da reconciliação. Pai, nós temos pessoas aqui que precisam de um consolo. Pai, levanta consoladores neste lugar, Senhor. Pai, levanta reconciliadores neste lugar, Senhor. Pai, que venha fluir, Deus, de nós o teu Espírito Santo. Pai, que venha fluir de nós a tua graça, Senhor. Pai, renova em nós o teu querer e o teu realizar, Senhor. Oh Deus santo e poderoso é o teu nome, Senhor. Derrama aqui sobre cada um, Deus, a tua graça, Senhor, o teu favor, Senhor. Aleluia. Convido a igreja a se colocar de pé. Vamos adorar o Senhor neste momento.